que a paz de Jesus envolva a mim, a todos nós, né? Nessa manhã, que Deus nos dá mais uma vez a oportunidade de aprender um pouco mais, né, daquilo que a gente veio fazer aqui na Terra, né, nesse planeta de provas e expiações, que é evoluir. E para evoluir a gente tem que seguir um roteiro de vida, né? O roteiro de vida é sermos boas pessoas, fazer o bem ao próximo. E para tudo isso a gente precisa também aprender, estudar, né? Então hoje o tema fala sobre os médiuns, né? Que é um termo que é muito falado, principalmente quando se fala de espiritismo, né? Quando você fala centro espírita, você já associa a palavra médium, ou vice-versa. Quando a gente ouve falar de médium, normalmente a gente não ouve falar, hoje nós teremos uma sessão mediúnica dentro de uma igreja evangélica ou de uma igreja católica. É mais associado ao espiritismo. E a gente precisa, antes de começar, a gente precisa, né, definir, né, o que seria um médium, né? O nome ele já te leva a uma interpretação médium, né? Um medianeiro, alguém que está entre um lado e outro. Mas como assim um lado e outro, né? Então vamos pegar uma definição que está contida no livro dos médiuns, né? Que é um dos livros da codificação espírita, escrito por Allan Kardec, que foi e é, né, o codificador do espiritismo. Então aqui no capítulo 14, no item 159, ele nos dá a definição de médium. Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, olha, isso aqui é muito importante, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontrem alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente, essa qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. Ou seja, ele deixa aqui para nós bem claro e explícito: todo mundo. Isso não é exclusivo de alguém que frequenta o centro espírita, de alguém que tem uma qualificação cultural melhor, que tenha educação melhor que o outro, não. Isso está inerente ao ser humano. E o que a gente pode deduzir também quando ele diz que está inerente ao ser humano? Não é exclusivo daquele que é simpatizante ou frequentador ou principalmente praticante do espiritismo. Por quê? Como ele diz aqui, todos são mais ou menos médios. Todos é o espírita, é o evangélico, é o católico, é o budista, é o umbandista, todos. Isso é inerente ao ser humano. Eu vou contar antes de desenvolver o tema. Alguns sabem, ou outros talvez não. Eu nasci numa família evangélica, minha avó era evangélica, já é desencarnada há quase 20 anos. E eu lembro que eu era pequeno, lá nos idos dos anos 80, quase 40 anos atrás, porque eu tinha uns 7, 8 anos, e sempre iam na casa da minha avó, Dona Maria. E aí eu às vezes eu estava brincando, minha avó me chamava: vem aqui para dentro que agora a gente vai orar. Porque as pessoas iam lá para ela fazer uma oração. Dona Maria, ora por mim e tal. Eu não entendia, eu só ficava um pouco chateado porque acabava a minha brincadeira, eu tinha que ir lá acompanhar, né, a sessão mediúnica, né, que é aquela sessão de oração que a minha avó fazia, colocava lá a mão em cima da criança ou da pessoa e evocava Jesus, né, não falava em espíritos, mas pedia os socorros dos anjos do Senhor para ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema que hoje
não vou me lembrar que tipo de problema que era. E hoje eu entendo que ela estava solicitando uma ajuda espiritual, ela estava tendo uma comunicação mediúnica, porque as pessoas normalmente voltavam, e voltavam outras pessoas. Não era que ela, na casa da minha avó era um lugar de fazer culto, mas sempre estava tendo aquela movimentação, né? Sempre tinha aquela movimentação, leva lá na Dona Maria, que a Dona Maria vai fazer uma oração. Como a gente ouve falar, principalmente dos nossos pais, das pessoas mais antigas, por assim dizer, das benzedeiras, né? Que iam lá para as pessoas benzer. Ou seja, elas não eram espíritas. E minha avó, por ser evangélica, tinha ressalvas sobre o espiritismo. Era uma boa pessoa, né? E nunca tinha visto, nunca presenciei ela com preconceito com outras religiões, mas a gente sabe que eles têm uma certa ressalva com relação ao espiritismo. Mas a espiritualidade deixava de agir através dela por conta de ela ser evangélica, por conta de ela não ser espírita? Não. Por quê? Porque a intenção era boa, né? A intenção era pedir um socorro de Deus, um socorro de Jesus, da espiritualidade, para ajudar aquela pessoa que estava passando por aquela necessidade. E a espiritualidade, Jesus, não ia atender aquele pedido, que era por bem ao próximo, porque ela não era espírita? Não. Então eu contei toda essa história para dizer que a mediunidade, ela não está somente presente dentro das casas espíritas, não está somente presente dentro daquelas casas que ensinam aquilo que Allan Kardec trouxe para nós. A espiritualidade, a mediunidade, ela está onde o bem, a boa vontade de fazer o bem ao próximo está. Então, depois desse breve prefácio, a gente vai falar sobre alguns tipos de médiuns, né? E são vários tipos. Como a hora ela é rápida, não dá para se concentrar em todos eles. Eu vou falar de alguns, mas se concentrar em dois, que é os médiuns curadores e os médiuns videntes. Mas há outros tipos de médiuns catalogados, vamos dizer assim, no Livro dos Médiuns, que é um livro que nós, não só trabalhadores, aqueles que têm interesse em conhecer mais a fundo o Espiritismo, devemos também, assim como todos os outros da codificação, nós devemos estudar com uma certa paciência e responsabilidade, porque aqui é como se fosse um guia para você educar, para você entender a mediunidade. Então nós temos médiuns de efeitos físicos, são mais especialmente aptos a produzirem fenômenos materiais. Antigamente, quando começou-se a divulgar o espiritismo, quando o espiritismo começou lá nos seus primórdios com as irmãs Fox nos Estados Unidos, lá em Hydesville, já foi até tema de palestra, um espírito que habitava a casa das irmãs Fox, ele batia nas paredes para tentar comunicação. Mais para frente, na Europa, na época de Allan Kardec, tinha o fenômeno das mesas girantes, entre outras coisas. Hoje em dia não é mais comum, pelo menos o que a gente tem um certo conhecimento, essa mediunidade de efeitos físicos, como ele diz aqui, especialmente aptos a produzirem fenômenos materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes ou ruídos. Tem, mas não tanto como tinha naquela época, nos primórdios. É como se a gente precisasse de uma prova física que realmente existe a humanidade. Vamos supor que hoje nós somos mais evoluídos do que naquela época, né? Muitos de nós provavelmente vivemos naquela época. Então, esse é um tipo de mediunidade. Aí nós temos aqui também, né, médios sensitivos ou impressionáveis, que o próprio livro diz: assim se designam as pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma vaga impressão.
Esse é mais comum no dia de hoje, né? Uma espécie de roçadura sobre todos os membros da qual não podem se dar conta. Ou seja, tem pessoas que elas são sensitivas, elas sentem de alguma forma uma comunicação mais latente da espiritualidade, diferente daquela que você está parado e aí move as coisas ao seu lado. Ainda tem a literatura espírita, as revistas espíritas que a gente tem acesso hoje em dia, ainda conta que tem alguns casos dos médiuns de efeitos físicos. Mas esse médium sensitivo ou impressionável, como está aqui no livro dos médiuns, eles são mais comuns. E muitas vezes a gente nem se dá conta ou não entende que a gente está tendo uma comunicação, está tendo uma aproximação de uma entidade ou de um espírito que quer, de alguma forma, passar uma mensagem ou alguma coisa do tipo. Temos também os médiuns audientes. Eles ouvem a voz dos espíritos, como dissemos, falando da pneumatofonia. É aqueles médiuns, como diz aqui, né, o próprio nome, que eles ouvem. Alguém já deve ter escutado alguma história, tal pessoa ouve. Olha, eu ouvi um recado, mas não tinha ninguém, eu passei a mensagem. Ou numa sessão mediúnica também, já escutei algumas coisas a esse respeito. Que um médium está numa sessão mediúnica, ele ouve, ele passa aquela mensagem. Os médiuns falantes, né, como dizem, né, o próprio nome, são aqueles médiuns que falam aquilo que os espíritos estão querendo passar a mensagem, de mensagem para a audiência, para a plateia, né? Os médiuns videntes. Esse aqui, né, eu vou contar até como diz a Rivonete, um caos, né? Não o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a tomar contato com o espiritismo, até hoje eu sou curioso. E na época eu era mais. Né? Não que eu deixei de ser mais e hoje eu sou menos. Não, porque a gente vai vivendo, vai aprendendo e vai colocando o pé no chão. E eu tinha uma amiga na faculdade que ela era, não sei se é hoje, ela era da Umbanda. E conversando, eu falava para ela: eu não sinto nada, eu não ouço nada, minha mão não fica quente, minha garganta não começa a raspar. Ou seja, sintomas que eu via falar que era quando o espírito estava se aproximando, queria fazer uma comunicação. Aí eu falava, mas eu tinha vontade de ver. Eu queria ver alguma coisa, a pessoa está sentada ali, do lado de um espírito, tentando dar uma comunicação. Curioso. Não, eu queria ver. Já pensou? Eu sei lá que o seu Joaquim morreu e de repente eu vejo o seu Joaquim ali do lado. Nossa, que sensacional. Aí ela me falou uma coisa, falou assim: não deseja aquilo que você não está preparado para ter. Né? Aí, pumba, não foi um banho, né? Foi uma cachoeira de água fria, né? Deve ser, sabe quando tá frio, que você liga o chuveiro, que você acha que a água tá quente, entra debaixo, você volta, né? Por quê? Nem todo mundo está preparado para ver. E será que a gente vai saber lidar com isso? Né? Então, esse médium vidente, a gente acha, nossa, que legal, ele vê. Né? A pessoa está ali do seu lado, ó, estou vendo tal... A gente já ouviu essas histórias, né? Tal pessoa está do seu lado. Ele manda te dizer que você tem que ter paciência para você seguir o curso da vida. Você está muito impaciente com a sua esposa, com seus filhos. Tenha mais calma assim, sabe? E essa pessoa é o tio Tonico. Meu Deus. Como diz a Ivonete, ela não está aqui, né? Isso é mó legal, né? Mas será que a gente está preparado? Né? Eu acredito que com toda certeza não estava. E nem sei se estou ainda para chegar hoje a esse tipo de situação. Porque a mediunidade, quando ela não é trabalhada, ela te traz... Eu não sei se esse é o termo correto, problemas. E muitas vezes um médium que não é educado de uma certa... Educado, que eu falo assim, a mediunidade ela tem que ser trabalhada, estudada e educada. Ele pode até ter problemas físicos, orgânicos,
Então, como eu posso desejar algo com que eu não sei lidar, né? E a partir dali eu comecei a ter mais contato, a estudar, a frequentar o centro espírita onde eu morava lá na Zona Sul, lá perto de Interlagos, e comecei a entender. Aí eu fui atrás de saber dessas pessoas. Aí um dos mais conhecidos americanos lá é o James Van Praagh. Ele tem um livro chamado Espírito Entre Nós. Ele foi consultor de uma série, que é uma pena, eu tentei achar essa série e nunca mais eu encontrei. Chama Ghost Whispers. Ele foi consultor dessa série. E uma série, assim, muito boa, que fala muito a respeito disso, e ele é médium vidente desde pequeno, desde criança. Para ele é normal. Para ele pode ser que ele esteja aqui dando uma palestra, ele vê 10 pessoas aqui, vocês verem 10 pessoas aqui, ele vê a sala lotada. Agora você imagina como que não deve ser uma pessoa que tem essa mediunidade, porque ela vê coisas, e ele diz isso no livro, quando ele vai dar uma volta num determinado lugar lá nos Estados Unidos, ele passa na frente de uma danceteria e ele vê coisas que ele acha, se fala assim, se todos vissem isso, a situação deplorável daquele lugar, no sentido material, o lugar, aquilo que os olhos físicos dele estavam vendo, e os olhos, vamos dizer assim, espirituais estavam vendo. Então, às vezes a gente tem que ter esse discernimento, esse cuidado de muitas vezes por ego ou por orgulho desejar, vamos dizer assim, um poder, né? Porque às vezes fala assim, nossa, é médium, esse é poderoso. Não é um poder, é uma responsabilidade, é um dom que antes de você encarnar, vamos dizer assim, Deus te dá, Jesus te dá a espiritualidade de acordo com o seu merecimento ou de acordo com aquilo com que você precisa evoluir, Ele te dá e fala, é seu, toma conta, faça bom uso, você vai ser imprescindível para muitas pessoas, mas, parafraseando um famoso blockbuster americano, né, o Homem-Aranha, quando o Peter Parker descobre que ele é o Homem-Aranha, e o tio Ben também descobre, que ele fala assim, grandes poderes, grandes responsabilidades. Para ele saber usar aquele poder que ele tinha, né, no filme lá, é a mesma coisa. Por quê? A mediunidade ela é inerente ao ser humano, como diz aqui no livro dos médiuns. Você pode usar ela para o bem, ou como pode deturpar isso também. Para o bem você vai fazer caridade. Deturpar você usa isso para quê? Para angariar bens materiais, para se associar a entidades, vamos dizer assim, sem luz, que existem isso. Temas de outras palestras, senão a gente desfoca. Então você tem, entre aspas, um poder, faça bom uso dele. Que é isso que quando a gente desencarnar, vamos dizer assim, chega lá em cima, né, como diz, como vamos falar, como a alegoria diz, o espírita não entende isso, né? Vamos morrer, vamos lá para o dia do julgamento final. Talvez esse julgamento final é você desencarnar, chegar na hora do outro lado e falar, o que você fez? O que você fez daquilo que eu te emprestei? Eu fiz isso, fiz aquilo. E a gente chegar, o que você fez da sua mediunidade? Você se propôs, você se dispôs, você usou ela de forma adequada? Que é isso que a gente vai dar conta quando a gente chegar do outro lado. Ah, você usou de maneira adequada, mas precisa, vamos dizer, precisa você aprender um pouco mais. Você teve uma hora que você foi orgulhoso, que você se sentiu melhor que o outro. Então vamos fazer o seguinte, vamos replanejar um pouco, replanejar mais uma encarnação para você chegar lá e melhorar mais ainda. E aí é que está a justiça da reencarnação. A gente vem, volta, vai, volta. Nunca regride, no máximo estaciona. O livro dos Espíritos diz que o ser humano ele vem aqui para a Terra, ele não regride. Ele no máximo estaciona. Quando a gente vê pessoas cometendo atos que a gente fala,
meu Deus, isso é realmente um ser humano? Muito provavelmente ele era a mesma coisa em reencarnação passada. Teve a oportunidade de uma nova encarnação e não está, infelizmente, conseguindo colocar aquilo em prática. Então é isso que a espiritualidade vai pedir conta, não é o que a gente deixou aqui de coisas ou bens materiais, é o que a gente tem usado, a forma com que a gente tem usado as nossas faculdades mediúnicas. Então isso é mais um, vamos dizer assim, tipo de médium, médium vidente, aquele que vê os espíritos, né? Temos também os médiuns sonâmbulos, que, como diz o livro, o sonambulismo pode ser considerado como uma variedade da faculdade medianímica, ou melhor dizendo, são duas ordens de fenômenos que com muita frequência encontram-se reunidas. O sonâmbulo atua sob a influência do seu próprio espírito. É como se o espírito estivesse ali, mas o corpo físico, com as suas faculdades orgânicas, não tivesse controle sobre aquela situação. É um item que merece um estudo mais aprofundado a respeito também. E os médiuns curadores. Esse é um dos itens que eu gostaria de falar mais. Por quê? Porque ainda existem hoje médiuns curadores. Eles estão por todos os lados. Então, a gente vai desenvolver um pouco mais esse item. Então, o que diz aqui? Não falaremos aqui senão por memória dessa variedade de médiuns, porque esse assunto exigiria desenvolvimento muito extenso para nosso plano. Aliás, sabemos que um médico de nossos amigos se propôs tratá-lo em uma obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos somente que esse gênero de mediunidade, os médiuns curadores, consiste principalmente no dom que certas pessoas têm de curar pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto, mesmo sem o socorro de nenhuma medicação. Dir-se-á sem dúvida que isso não é outra coisa do que o magnetismo. É evidente que o fluido magnético desempenha aqui um grande papel, mas quando se examina esse fenômeno com cuidado, pode-se reconhecer sem esforço que há alguma coisa a mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento continuado, regular e metódico. Aqui as coisas se passam muito diferentemente. Todos os magnetizadores, os passistas, vamos dizer assim, os passistas que trabalham nas casas espíritas, aqueles evangélicos que fazem oração por imposição de mãos, também podemos considerar como os magnetizadores. Eles não sabem ou não têm a consciência, ou talvez por ser um termo que é mais ligado ao espiritismo, eles são médiuns passistas. Porque qual é a explicação de você fazer uma oração e apontar as mãos para uma pessoa? Né? Porque ali você está movimentando a energia fluídica daquela pessoa, transmitindo fluidos magnéticos com a ajuda de espíritos benevolentes que estão ali participando daquela sessão. Então tudo tem uma explicação. Por isso que muitas vezes a gente vê, principalmente nas igrejas, vamos levantar as mãos e pedir a Deus misericórdia para essa pessoa, para esse irmão, essa irmã. E todos levantam as mãos e fazem aquele gesto de imposição das mãos. Tem uma explicação. Se a gente for estudar Mesmer, que é, vamos dizer assim, o pai do magnetismo, que começou o estudo do magnetismo humano, ele lá explica sobre isso, que ao levantar as mãos você movimenta fluidos, e esses fluidos eles são muitas vezes fluidos curadores, e aí foi se aperfeiçoando, as coisas foram acontecendo, aí foram descobrindo os chakras, pontos no organismo que se você colocar as mãos você equilibra, e muitas vezes
pode até desequilibrar, porque, né, você não pode, a pessoa está com um X problema, você tem que concentrar ali ou não. Tem um livro que é considerado o Papa não é o Papa do passe, é alguém que estudou muito a fundo essa questão do passe, que é o Jacob Mello, né? Ele explica tudo isso, os pontos que a gente tem que se concentrar, como a gente tem que se concentrar e principalmente como que nós temos que estar na hora de dar o passe, porque é uma responsabilidade muito grande para nós que vamos dar o passe, porque a gente não sabe a situação que aquela pessoa que está recebendo o passe, ela está. Então nós temos que estar bem também para dar aquele passe. Por isso que é orientado na casa, se nós não estivermos bem, nós temos que avisar, né? Porque é como se fosse uma transmissão, uma transfusão de energia. A gente está reequilibrando. E se nós não estamos bem, como que nós podemos reequilibrar alguém se nós não estamos bem? Mas muitas vezes Deus é tão bom, tão misericordioso, que mesmo não estando bem, a espiritualidade nos reequilibra e ajuda a socorrer aquele irmão, aquela irmã que precisa de uma ajuda. E no momento que a gente dá um passe, a gente também está recebendo um passe espiritual. Não é mesmo? Então ele continuando aqui, ele diz: todos os magnetizadores estão mais ou menos aptos a curar, sabem se portar convenientemente, ao passo que nos médios curadores a faculdade é espontânea, e alguns a possuem mesmo sem jamais ter ouvido falar do magnetismo. A intervenção de uma potência oculta que constitui a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias, sobretudo quando se considera que a maioria das pessoas que se pode, com razão, qualificar de médios curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Olha a importância da prece, né? Quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho mediúnico, qualquer trabalho na casa espírita ou fora, a importância de evocar bons espíritos, pedir ajuda para Deus, para Jesus, para a espiritualidade, para o nosso mentor. É como se ele dissesse: você tem um dom, você tem capacidade, mas se você pedir ajuda, nós estaremos aqui para ajudar. E é sempre bom ter ajuda. É sempre bom você ir para uma batalha, não ir sozinho. E às vezes a gente pode estar sozinho fisicamente, mas se a gente espiritualmente está acompanhado, né, é bem melhor, porque nós vamos nos sentir fortalecidos, amparados, intuídos. Aí quando eu falo batalha, mas como assim batalha? Guerra? Não, são as nossas batalhas do dia a dia, nossas batalhas morais, espirituais, as nossas lutas internas contra o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa inveja, nossos ciúmes. Essas são as batalhas. Eu estou com problema no meu serviço, estou com problema na minha família, estou com problema, qualquer tipo de problema. Não, mas são os problemas aqueles que está oculto, que a gente esconde das pessoas. E todo mundo tem esses problemas. A gente tem que trabalhar, que é isso que a gente veio aqui nesse planeta. Sejam ele médium, ostensivo ou não. Porque muitas vezes a gente costuma idolatrar os médiuns que estão à nossa volta, eu digo, as pessoas que são mais conhecidas, por exemplo, Divaldo Franco, Chico Xavier, entre outros. Mas eles também já reconheceram que eles são pequenininhos, que eles também têm as suas lutas internas, que eles também têm que evoluir. Tem defeitos como nós, entre aspas, que somos seres humanos normais, eles também têm. E a responsabilidade deles, não só esses, mas os dirigentes das casas espíritas hoje, sejam elas grandes ou pequenas, fundadores, eles têm suas lutas pessoais, suas angústias, problemas, né? A gente tem que respeitar, sim, mas nós temos que orar e pedir a Deus para ajudá-los nas suas lutas diárias.
porque eles passam pelas mesmas aflições, pelos mesmos problemas que todos passamos, que todos nós vivenciamos. Não é mesmo? Então a gente tem que prestar atenção que a mediunidade, ela muitas vezes, ela não é a coisa que, olha, ele é médium. Quando a gente olhar para um médium, olhar para alguém que tem um trabalho bonito, que fundou uma casa espírita, que todo mundo respeita, a gente também tem que olhar e pedir a Deus para dar força para essa pessoa, para ela seguir em frente. Muitas das vezes ela pode ter um momento, ou ele ou ela pode ter um momento de angústia que a gente não sabe, que a gente não vivencia. Porque o médium que está na frente de um trabalho, que lidera um trabalho, a gente respeita, a gente gosta, a gente, né? Mas ele também tem tudo isso. Todo esse tipo de problema. Então já pensou se eles não tivessem um amparo? Se muitas pessoas olhassem para eles como se fossem o Superman ou a Mulher Maravilha, infalíveis? Não são. Assim como nós não somos, eles também não são. Então nós temos que pedir a Deus, a espiritualidade, que os ampare, que os ajude para que continuem nessa batalha da vida, para que eles cheguem ao final da sua encarnação, né? Cheguem no seu projeto, no final do seu projeto de vida, e olhem para trás e veja que eles conseguiram, que eles olhem para Deus e falem, obrigado, eu consegui completar minha missão. Que não caiam no meio do caminho por algum motivo, por alguma fraqueza ou tentação a qual nós estamos todos sujeitos. É até repetitivo, né? A gente sempre ouve falar de escândalos, seja qualquer religião. Faltava um escândalo no meio do espiritismo e isso aconteceu tem uns 2, 3 anos atrás. É para provar que o ser humano ele está sujeito a qualquer tipo de tentação ou fraqueza. Isso é para a gente olhar para dentro da nossa comunidade e falar, a gente também tem nossas fraquezas, nós somos filhos de Deus como aquela comunidade religiosa, aquela religião que já está no meio de escândalos há algum tempo, também são. Não é para a gente ser conivente com o erro, passar a mão na cabeça. A justiça de Deus, ela não falha, a justiça dos homens, ela está aí para ser cumprida, mas a gente tem que parar de olhar com esse olhar julgador para outras religiões, porque acontece no nosso meio também. O que eu disse aqui na semana passada, que a gente tem que estudar, se fortalecer na fé, ter fé em Jesus. Meu pai também era evangélico, ele desencarnou tem 4 anos, e ele era de uma igreja, ele falava assim, vocês vão atrás de X pastor. Eu não vou atrás de X pastor, não estou falando isso porque ele era meu pai, era um ser humano como qualquer um de nós, com seus defeitos. Ele era até, eu achava, um pouco ortodoxo demais, ele era como se fosse um muçulmano talibã, seguia muito à risca o que a igreja pedia. Não podia muita coisa, é uma igreja, não vou citar o nome para não estigmatizar, que não podia muita coisa, mas ao qual eu sou grato por ter um dia vivenciado aquilo, porque a gente vai crescendo e vai entendendo essa situação. Cada um tem um momento, então a gente tem que respeitar, sim, qualquer denominação e qualquer religião. Mas ele dizia assim, que a gente falava, mas você vai lá, não sei o que, isso e aquilo. Ele falou assim, eu não vou atrás de pastor, eu vou atrás de Jesus. O meu compromisso é com Jesus. Mas pro tal pastor, você viu o que aconteceu, não sei o que. Ele não falava nesse tom que eu vou falar, né? Ele não falava assim, o problema é dele. Ele não falava. Ele falava assim, mais ou menos, ele vai prestar contas com Deus, com Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque o dia que a gente vê alguém, um médium, um trabalhador da casa espírita, cometendo alguma infração que gere algum escândalo, a gente não pode, por conta disso, deixar de acreditar em Jesus, deixar de acreditar na espiritualidade. Eu não vou mais naquela casa espírita porque eu estava passando ali na esquina, o Petuel tomou uma fechada, colocou o braço para fora e deu joia para ele.
Na verdade não é joia, vocês entenderam o que eu quis dizer. Você viu o que o Petuel fez? Tá ali na casa espírita de manhã, né? Sorriso no rosto, bom dia, seja bem-vindo, que Jesus te abençoe, a prece, isso e aquilo, tá, não sei o que, de repente sai daqui, toma uma fechada e dá um joia para a pessoa na rua. Ou sai daqui e sai daqui impaciente. Isso aconteceu uma vez, no carnaval no passado, e a testemunha está do meu lado direito. A gente saiu daqui, né, Valéria? Ela mora na minha rua, não fiz isso, tá, gente? Eu não mostrei o joia, não dei o joia. Mas a gente estava indo embora e a minha esposa tinha que trabalhar e estava tendo foi antes da pandemia, estava tendo carnaval e a gente saiu daqui cortando e estava fechado, acho que por conta dos bloquinhos que ia ter na Marquês de São Vicente. E eu seta para a esquerda e travado e trânsito, meu Deus, não sei o caramba, não sei o que, não. Tinha acabado de sair do centro espírita. Eu não lembro, mas não sei se naquele dia eu tinha acabado de dar o passe. Mas não era para sair energizado? Já pensou aí a Valéria falar assim, eu não vou mais lá não. Eu saiu todo nervosinho, porque estava atrasado. Então isso prova que a gente é falível, sim. O ser humano, ele tem essa condição. Por quê? Porque a gente está no planeta de provas e expiações. O próprio nome já diz isso. Ou você está aqui para ser provado, ou você está aqui para espiar. Qual a diferença? Espiar é como se você tivesse, vamos dizer assim, você tem que passar por aquilo. Não tem como você escapar. É isso que você tem que vivenciar, porque você não venceu suas provas em outras encarnações. Então, assim, agora você vai passar por isso. Você tem que espiar aquilo. E as provas, você vai seguindo o curso da vida e você vai sendo colocado ou vai se colocando em situações para ver se você consegue vencer ou não. Isso é dia a dia. Não é somente agora eu preciso passar num processo seletivo na empresa. Eu tenho que ir lá fazer o cadastro do currículo, eu tenho que passar pelo primeiro, segundo, dinâmica, isso e aquilo, tal, e agora eu vou ter uma reunião com o diretor, superintendente, chega no final com o CEO da empresa. Passei pelo processo, pela prova. Não é só isso, ou pelo vestibular, você fica o ano inteiro estudando, se preparando, cursinho, não dorme, isso, aquilo, faz os simulados, etc, presta o Enem, agora chegou a prova, primeira fase, segunda fase, terceira fase, vai lá ver seu nome lá nos aprovados da FUVEST, que maravilha. Isso é uma das coisas, mas nós temos as nossas provas diárias, dentro do nosso seio familiar, nas empresas, onde nós trabalhamos, conosco mesmo, no dia a dia. Não é mesmo? Então, essas são as nossas provas. E os médiuns, eles estão livres disso? Não. Por quê? Eles não são melhores do que nós. Eles têm, muitas vezes, uma responsabilidade maior. O que não é fácil. Não é fácil. Às vezes a carga é pesada. Porque eles são também visados por aqueles espíritos que não se interessam pelo trabalho deles, que aqueles espíritos que naquele momento estão, vamos dizer assim, longe da luz, que não quer que outros se acheguem à luz. Então nós temos que orar, pedir a Deus força, para que eles não desistam. E se porventura a gente vê ou perceber que algo aconteceu, que a gente ore. Não é para passar a mão na cabeça. Eu não quero se amanhã ou depois eu cometer algum ato infracional. Não é para passar a mão na cabeça, porque a gente muitas vezes precisa ser punido para aprender. O ser humano é assim. Precisa ser punido para aprender. 23 de maio, 70 km por hora. Aquela pista lisa, né? Beleza, para você dar aquela acelerada, chegar em casa rápido, principalmente se for 2 horas da manhã, alguma coisa assim, que não tem ninguém. Faz isso para você ver ali na altura do viaduto do Toia.
Daqui um mês é R$500 de multa. E dependendo da quantidade de velocidade que você está, a porcentagem que você está acima, aí é lá 7 pontos, mais não sei o que, mais isso, mais aquilo. Aí passa de novo lá depois de receber uma multa dessa. Você passa a 10 por hora. Você olha, vê, olha lá no velocímetro lá, não. Tá a 70. Você dá uma pisadinha, né? Você ainda pensa, né? Não, tá 70, vou passar 60 por garantia, né? Não quero mais tomar essa multa, não. A gente só aprende quando vai no bolso. Senão não ia precisar ter radar, ter multa. Por quê? Porque o ser humano precisa ser, vamos dizer assim, cerceado em algumas coisas, senão não vai. Porque parece que a gente é como se fosse cachorro que fica preso em quintal e quando a dona de casa vai colocar o lixo para fora, que ele sai que nem aqueles boi de rodeio, né? Doidinho na rua, né? É assim, dar uma chance pra gente fazer uma besteira. Se a gente não vigiar, a gente faz besteira mesmo. Então assim, orar e vigiar é constantemente, em todos os sentidos. Não é para você roubar a sua empresa, para você fazer algo de errado, não é no dia a dia, pensamentos pequenos que a gente acha que é pequeno, que vai pensando aqui, vai imaginando isso, vai aquilo, daqui a pouco o negócio está numa proporção, aí você atrai um monte de espíritos que você sintoniza, que pensa a mesma coisa que você, daqui a pouco você está com aquela fixação mental, que para sair é um trabalho nos centros espíritas, né? Aí você passa 3, 4, 5, 6, 10. Mas as casas espíritas estão abertas para isso. Porque o ser humano, ele é fraco, muitas vezes ele falha, não é porque ele tem essa condição que a gente não vai, que as igrejas, que as casas espíritas não vão atender dessa forma, não é mesmo? Mas a gente tem que ver a casa espírita como um hospital. Quando a gente chega com uma dor de cabeça, você chega no médico, já falei isso algumas vezes, você chega no médico com vamos supor, com uma dor de estômago, ele te dá lá um Buscopan, pede alguns exames, e aí ele fala assim, bom, foi identificado que você tem uma gastrite, você precisa fazer uma dieta, um tratamento por X dias, mudar a sua dieta alimentar porque a sua gastrite é assim, assim, assado, e é isso, esse tratamento vai melhorar essa condição. Centro espírita é a mesma coisa, a gente chega aqui baleado, baqueado, mal, aí a gente passa pela consulta, faz os tratamentos, passe magnético. Mas aí o que é dito? Assistam às palestras, aprenda, se não fazem, o evangelho no lar e principalmente, reforma íntima. Mudar a conduta. Porque não é uma fórmula a gente chegar dentro do centro espírita com problema, chega aqui como se a gente pegasse uma balinha, alguma coisa, então vamos resolver os nossos problemas. Desconfie do lugar que faça isso. Porque o mérito maior da resolução dos nossos problemas vai ser nosso. A ajuda, com certeza, vai ter. Às vezes a gente chega no centro espírita ou numa igreja séria, num templo religioso, numa religião séria, que sim, você vai ter ajuda, porque muitas vezes você precisa, você está tão baqueado espiritualmente e já até atingiu o seu corpo físico, que Jesus e a espiritualidade, ele coloca anjos, coloca espíritos para te ajudar a você até sair daquela situação que você está se sentindo fraca, para você entender. Aí quando você entendeu, você já sabe o que você tem que fazer? Agora é com você, então é mudar os pensamentos, mudar a sua rotina diária, dependendo do que você faz, como você está fazendo. É reforma íntima. Só que diferente do hospital, que a gente não quer estar lá sempre, né? Porque já pensou? Você vai no hospital, toma lá sua medicação, seu medicamento e tem que ir lá toda vez? Não é. Para você ir lá, se tratar, curar e tchau, né? Ninguém quer ficar aí no hospital. A gente tem que ver o centro espírita dessa forma quando a gente vem, mas depois a gente deixa essa associação como se fosse um hospital e continua vindo como se a gente tivesse vindo para se fortalecer. E quem sabe um dia ajudar outras pessoas que passaram pela mesma situação que a gente
a se fortalecer também. Tudo tem seu tempo. Às vezes eu falo isso aqui, vai fala assim, o Petrão já está querendo, como que se diz? Capturar trabalhadores para o lar espírita. Já está fazendo campanha para aumentar os passistas, os trabalhadores. Eu quero ver todo mundo aqui, palestrante com a camiseta do lar, e todo mundo trabalha, né? É isso, todo mundo tem um tempo. E trabalha naquilo que pode ajudar. Nós temos uma pessoa na plateia que ajuda nós, e às vezes sabe, outros não, mas é um trabalho de grande valor. Na época da pandemia, para fazer os vídeos, para editar, organizar isso, né? A forma dele trabalhar é um trabalho muito bem feito. Ele não está lá dentro dando passe, às vezes, né, a gente fala, poxa, ele não está, mas o que ele faz? Tão bom quanto, porque ele ajuda a levar a palavra, o ensinamento, de forma adequada, bonitinho, editada. Aí o palestrante fala assim, a direção da casa fala assim, você tem 30 minutos para falar. Aí o palestrante desembesta a falar, grava um vídeo de 1 hora e fica lá, né, Fortuga? Fica lá brigando para editar, né? Então, isso é um trabalho. E tem que ser valorizado, e é valorizado, né? A casa agradece, Jesus agradece, que é uma forma de outras pessoas terem um contato. Porque muita gente tem uma certa ressalva com relação a casas espíritas. Um dia eu estava passando ali fora, eu estava ali fora no portão, inclusive ele passou hoje ali, que eu cumprimentei ele, bom dia. Aí ele parou com o cachorrinho dele e falou assim, e aí? Eu falei, opa, tudo bem? Eu já percebi, falei, lá vem. Vocês invocam o que aí dentro? Eu falei, evoca o quê? É uma casa espírita? Eu falei, a gente evoca Jesus. Quando eu falei assim, ele já, né, deu uma recuada. Como assim? Eu falei, o senhor está convidado para assistir uma palestra. Mas aí ele veio... Quando você vai discutir com alguém que tem a Bíblia na cabeça, um Silas Malafaia da vida, com todo respeito ao Silas Malafaia, é complicado. Nem tento porque eu não tenho a Bíblia na cabeça. Não, porque em Mateus, tanto, Jesus disse, não sei o quê, em 2 Reis, em Crônicas. Aí a pessoa vai falar assim, bom dia, né? Não adianta, não é esse o motivo, não é esse o propósito. Ele estava tentando dizer que, não, porque é errado, que isso, que aquilo. Eu falei, o senhor está convidado a conhecer. Então, ele tinha uma noção do que era o centro espírita de uma forma totalmente errada. Aí eu falei, quando ele foi embora, eu falei, qual igreja o senhor é? Ele falou X, eu falei, a paz de Deus. Aí que ele ficou, porque a forma com que eles se cumprimentam nessa X igreja. É a Congregação Cristã no Brasil, uma igreja séria, evangélica, uma igreja séria, mas também que eu conheço algumas pessoas de lá, tenho amigos lá, né? Mas que tem essa ressalva com relação ao kardecismo, ao espiritismo. Quando eu falei para ele a paz de Deus, eu acho que ele deu uma desmontada. No sentido de, poxa, né? Ele passa aí agora, ele não para mais para conversar comigo. Hoje eu falei, oi, bom dia, ele, oi. Né? Seguiu, né? Então, né, assim, resumindo, a gente tem que ter, assim, esse respeito, sim, pelos médiuns, essa gratidão, mas não idolatrar e, assim, na medida do possível, sempre lembrar deles nas nossas orações, dos fundadores, dos dirigentes das casas espíritas. Leiam um livro, Aconteceu na Casa Espírita, aquele, né, hoje no YouTube, na internet, tem tudo lá, vocês vão entender o porquê. Porque as casas espíritas, as igrejas sérias, elas são constantemente alvos de intenções espirituais para que elas não continuem seu trabalho, porque nem sempre tem pessoas, né, tem espíritos contentes com o trabalho que é desenvolvido. Se nós seres humanos temos esse, né, vamos dizer assim,
essa dificuldade muitas vezes de aceitar que o outro faça o bem ao próximo, imagine, né, em outros, vamos dizer assim, em outras dimensões. Mas é isso, gente. A espiritualidade está falando aqui para mim que já passou do horário, mas não é espiritualidade, não. Eu falo demais, me perdoa, né? Mas no geral é isso. Né? Respeito aos médiuns, mas a gente tem que entender que eles precisam muito das nossas orações para continuar esse trabalho maravilhoso. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde e nos guie.